Hoje eu vim ver a exposição Osso, apelo ao amplo direito de defesa de Rafael Braga, aqui no Instituto Tomi Otaki. Então esse caso do Rafael Braga me é muito próximo, porque em 2013, no contexto das manifestações, eu como artista plástico estava fazendo um trabalho que era retratar as pessoas que estavam sofrendo violências nas manifestações. E esse trabalho depois eu coloquei nas ruas. E o Rafael, ele estava lá em junho de 2013, catando latinhas. Ele descobriu 2 frascos de desinfetante, um deles de pinho-sol e outro de água sanitária, e eu fiz o retrato dele porque ele foi preso nesse contexto. Depois disso, as pessoas foram sendo soltas e o Rafael foi o único que continuou preso. E aí eu fiz um trabalho em 2014 no contexto da Copa, que eram releituras de grandes obras para falar sobre violações de direitos humanos que estavam acontecendo na Copa. E o Rafael é um grande caso desses de violações, e eu fiz uma releitura do Liechtenstein, que é pensando nele, e eu fiz pensando em Rafael, para lembrar desse caso. Também, para exemplificar o meu envolvimento com a história do Rafael, em 2014, também no final de 2014, eu escrevi esse livro que se chama Diário em Progresso. Fiz uma ilustração também e dediquei um capítulo também a falar sobre o caso do Rafael. E em 2015 eu também fiz outro livro que se chama-se Diário para Descolorir, fazendo uma alusão aos livros para colorir, que naquela época estavam muito em voga, e eles tinham essa visão terapêutica de colorir desenhos, então eu fiz para descolorir, falando sobre aspectos duros da nossa realidade, e comentei sobre o caso de Rafael Braga. Também fiz uma releitura de um trabalho do Cildo Meirelles, que se chama Inserções em Circuitos Ideológicos. Peguei o pinho-sol e coloquei as inscrições que o Cildo Meirelles colocava nas garrafas de Coca-Cola, como fazer um coquetel Molotov, que era isso que estava sendo imposto ao Rafael como denúncia, né? Depois o Rafael foi solto. Depois de algum tempo ele foi condenado a 5 anos e começou a trabalhar em regime semiaberto. Ele começou a trabalhar num escritório de advocacia daqui do Rio de Janeiro, onde os advogados ativistas conseguiram esse trabalho para ele, e ele estava com uma tornozeleira. E de uma maneira muito simples, muito inocente, Rafael andava de bermudas com essa tornozeleira e um dia foi parado pela polícia e quis saber qual a causa daquela tornozeleira, e ele explicou que era contexto político. Eles não acreditaram, um rapaz muito simples, e levaram ele para averiguação, e de lá ele diz que eles forçaram ele a ingerir cocaína, e se ele não aceitasse, eles colocariam aquelas substâncias para ele. E o que foi o que aconteceu? Então o Rafael foi condenado a 11 anos de prisão. Essa exposição que fala sobre esse caso kafkiano do Rafael Braga, que tem muitas idas e vindas, eu fiz um resumo. Ela começa com o livro Balada, do Nuno Ramos, que é um livro onde um projétil o atravessa. Ao lado tem um trabalho do Pablo Lobato, que é uma esfera de ouro que ultrapassa o acrílico do quadro e faz um rastro queimado. Tem também o trabalho da Clara Iane, que é uma moeda de 50 centavos que fica em pé no chão da exposição e tem um cercado com uma fita branca. Eu até passei por ela, derrubei a moeda e o segurança depois colocou no lugar. Chama-se R$1 milhão, de 2010. Tem também 2 trabalhos da Ana Maria Maiolino, um de fotos chamado Desaparecidos, onde há só silhuetas das pessoas, e também um vídeo onde uma mulher de olhos fechados entremeia algumas imagens para falar do silenciamento ocorrido naquela época. O trabalho da Rosana Paulino são imagens costuradas, que uma delas é a disposição dos escravos num navio negreiro, e também falando dessa relação cientificista que dava base ao racismo. O trabalho do Jonatas de Andrade chama-se 4.000 disparos, também é um vídeo, e fala sobre transeuntes em Buenos Aires, sobre essa relação de identidade e de desaparecimento.
A Graziella Kunz traz um trabalho chamado O Racismo Estrutural, uma faixa que está na exposição. O Rafael Escobar, ele traz relatos, registros, na verdade, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em que carroceiros relatam como foram seus bens levados pela polícia. O Paulo Nazaré tem 2 trabalhos na exposição. Um deles é o Tony Smith, que é o atleta Pantera Negra que fez um gesto de resistência nas Olimpíadas de 68 na cidade do México. E também o trabalho que se chama Toda Vez que Sou Tomado como Bandido, Delinquente, Mau Elemento, Narcotraficante, etc., pela polícia. Então ele traz relatos em forma de panfletos. Não tinha 7 anos de idade, em 84, quando subo o morro descalço, pisando a rua de terra, sem camisa pela noite. Devia usar um pequeno calção algodão vermelho com listras brancas na lateral, como os indígenas do Xingu. E aí ele fala o seu relato, preso na polícia, e eu tô vestindo aqui um short igual ao do Paulo Nazaré e dos índios do Xingu. Na exposição existe também uma sala onde você pode se inteirar sobre o processo jurídico do Rafael Braga, com vários relatos, com vários depoimentos. E também, nessa mesma sala, um filme do Eugênio Pupo, de 2014. Tem um trabalho do Vitor César chamado Artista é Público, falando sobre esse engajamento dos artistas nessa exposição, por exemplo, né? Tem um trabalho do Fábio Moraes, que vai de uma sala a outra e é uma linha falando do começo do desenho com uma lapiseira pendurada. O trabalho da Maria Light, na verdade eu não sei como se pronuncia o sobrenome dela, Light, Lae, etc. É uma monotipia sobre pedra, então marcando a sua mão numa pedra. O Moisés Patrício tem um trabalho que chama Autorretrato. São pequenos desenhos em superfícies quadriculadas. O trabalho do Irã do Espírito Santo são fitas adesivas agigantadas numa parede. Me lembra um pouco Band-Aid, uma coisa assim. O Nelson Félix traz argolas numas paredes, falando sobre vazios interior e exterior da obra. O trabalho da Fernanda Gomes eu gostei muito, são pregos e imã, e tem um imã precariamente pendurado em outro. O trabalho da Carmela Gross dialoga com manchas e garatujas e ao mesmo tempo você percebe que são 2 águias, uma em cima da outra, e ela já expôs esse trabalho numa unidade carcerária. O trabalho da Alice Chintani também é um trabalho bem minimalista. É uma caixa de fósforos com um interior vermelho num cantinho da exposição. Tem também o trabalho Nadaísmo, de Paulo Bruschi, de 1974. O contexto do trabalho é o seguinte: Paulo Bruschi foi preso, acusado de ser comunista, porque ele estava fazendo arte correio internacional, e o delegado lhe disse: se acontecer mais alguma coisa na rua, algum trabalho seu artístico na rua, você vai sofrer um acidente, e a gente sabe como faz acidentes. Então ele começou a ser seguido por 2 pessoas, e nessa exposição, que era uma exposição que não tinha nada, ele declarou: tem 2 pessoas me seguindo, 2 canalhas aqui me seguindo, se acontecer alguma coisa, a culpa é deles, acontecer alguma coisa comigo. Então o que está na exposição é o texto do Leonardo Frank sobre essa exposição. A identidade visual da exposição, a grafia da palavra osso, foi feita pelo Gustavo Esperidião, que também tem 2 trabalhos na exposição com relações também gráficas numa folha de caderno. O trabalho do Bené Fonteles é uma silhueta que ele fez de si próprio e agregou materiais recolhidos no espaço urbano e rural. O trabalho do Thiago Gualberto é um vídeo de uma pessoa numa ginga. O trabalho do Ícaro Lira é um livro do MCT com listas de pessoas que foram mortas durante a ditadura, e também uma pedra do sertão e um tecido azul para lembrar esse acolhimento do sertão. O trabalho do Pablo Lobato lembra a mim a fragilidade do equilíbrio das coisas, chama-se Quadrado, Girafa número 6. Manuel Rio Branco traz fotografias de tubarões num tecido de seda, ele é bem leve e lembra um pouquinho o movimento dos tubarões. O trabalho do Adriano Costa é bem simples, é um papel amassado, chama-se Gente é Chata Faz Tempo. Sônia Gomes tem um trabalho de costura de uma série chamada Torções. E Dalton Paula tem uma pequena pintura de uma cadeira, que chama Cadeira Calçada. Remete ao território da pintura popular. Jaime Laureano traz um trabalho onde você pode interagir, são pedras portuguesas brancas e pretas, e tem uma instrução para você ordená-las. O trabalho do Cildo Meirelles é o Cruzeiro do Sul,
que é de 1969 e 1970. É um trabalho bem minimalista. É um cubo pequeno de uma seção de pinho e outra de carvalho, madeiras utilizadas pelos povos indígenas para produzir o fogo por fricção. Está numa sala vazia e numa luz onde você só vê esse pequeno pedaço de madeira. E acidentalmente, visitando a exposição, encontrei com a Vivi, que também faz um trabalho muito legal aqui no YouTube, falando sobre arte, artistas, exposições, movimentos artísticos, e há algumas semanas ela falou sobre meus vídeos no canal dela, e eu também gostaria de recomendar os vídeos dela, que são muito frequentes e muito bons também. Então essa exposição eu acho um recurso interessante também para dar visibilidade ao caso do Rafael Braga, um caso flagrante de racismo e de violação dos direitos humanos.